E nesses momentos que você tá mal emocionalmente e tem que continuar a sua agenda de trabalhos, por exemplo, como que você age? Assim. Não, mas daí você fala, vou focar em outra coisa, vamos levantar, ou você tem Eu, seus momentos de reclusão total? eu tenho. Eu tenho meus momentos assim de sentar, eu sento com o violão e eu conversa eu, ele e Deus. E naquele momento eu tô pondo pra fora. Uhum. Nesses momentos saem músicas como a melhor versão, por exemplo. Que é minha, do Theo e do Luan, que são dois grandes irmãos meus. E eu comecei a fazer a melhor versão e tive a ideia dela por conta de algo que eu precisava ouvir de alguém. E Deus me fez escrever. Eu tava passando por uma época muito bad, assim, na pandemia, assim. Onde entrei na pandemia, tipo assim, nossa, até que enfim me livrei um pouco da carreira e tal, vou descansar e tal, não sei o que e tal. E comecei a ter uns pensamentos errados, assim, e ter amizades um pouco fora, assim, do que era certo. E aí comecei a me distanciar, assim, de algumas pessoas, assim, que eu gostava muito, assim. E até deixei na mão um amigo que eu precisava ter estado do lado, assim. E aí passou um período, aí eu tava namorando, terminei o namoro, e aí eu fiquei largado, assim, aí eu me vi sozinho, assim. E aí eu entrei numa bad, assim, que não tinha show, e aí as pessoas deram um passo pra trás, assim, e aí eu me encontrei num lugar muito ruim, assim. E aí eu comecei a ter problema comigo mesmo, assim, fiz uma live que eu cantei muito mal, assim, que eu tava muito mal, muito doente, e aí comecei a me criticar muito, comecei a me julgar muito, comecei... E aí eu fiquei mal comigo, assim, e aí eu passei um tempo, assim, trancado dentro de um quarto, assim, só no computador, assim, e largado. Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Que eu parei assim e falei, gente, não sei nem quem que é esse cara aqui. Te olhava no espelho, às vezes, sem Pois é, eu falei, querer. gente, o que é isso aqui? Sabe? E aí eu falei, cara, preciso, preciso voltar. E aí eu fui tentar recuperar o que eu tinha perdido, o que eu tinha tal, terapia, etc e tal. Voltei a fazer algumas coisas com a minha família, jogar tênis com meu pai, assim. E aí comecei a ficar mais com eles e tal, e comecei a focar mais nessas coisas pra conseguir me recuperar. Foi difícil e tal, foi um período assim de readaptação e tal, e começaram a voltar os shows, voltei a ver a banda, voltei a fazer música, eu consegui voltar a compor, que eu fiquei quase um ano sem compor, eu sentava e nada vinha. Eu sentava e só o vazio assim. E aí eu falei, cara, perdi a mão. Perdi. Simplesmente secou. Uhum. Secou. Tomara que um dia volte aí e tal, e vamos ver. Aí você se colocava ainda mais pra baixo porque tinha Justamente, porque eu sou, secado. eu sou incapaz agora. Aham. Então, assim, foi massa enquanto durou. A galera falava que eu compunha bem e tal, e agora só acabou. Começava a me comparar com outros caras que eu vi, assim, que pararam de compor. E, putz, acontece com todo mundo, então. Sim. E aí chegou um E dia. isso de você dizer muito a coisa, você começa a acreditar, né? Uhum, E isso a pessoa pode estar no tom da religião ou do pensamento ou do cosmo, sim, tipo assim, para todos os gostos tem teorias e livros e frases e partes da Bíblia dizendo que o que você pensa, você diz, você atrai. Aquilo justamente. vem, né? Então, é, você não tá bem. Aí você começa a repetir pra você que aí você fica pior. Aí você não é Justamente. capaz, você não consegue. Aí você repete pra você que você não é capaz. Aí você, sabe? Justamente. E aí eu voltei a compor e tal. E aí teve um dia. Eu escrevi algumas músicas sobre esse mesmo tema, assim. E eu sempre engatinhava, assim. Tem uma música que chama Errei. Que era. Ela falava algumas coisas, tipo, eu já errei por pensar demais sem fazer e já errei por fazer demais sem pensar. Incrível. E aí eu fiz algumas músicas dessas assim e tal. E aí chegou um dia onde eu falei, ó, galera. Aí eu falei pra uma pessoa que eu fui pedir perdão. E aí eu falei, olha, todo mundo tem sua fase babaca. E parece que eu cheguei na minha. Então, eu tô aqui pra ver se tem como a gente consertar e tal. E eu, assim, sei que não sou perfeito, não tô nem tentando ser mais. Porque a gente que é perfeccionista, a gente tenta ser. E aí veio a ideia de eu não sou perfeito e nem tento ser, só tô buscando minha melhor versão pra quando lá no céu precisarem de mim, aqui vou ter cumprido a minha missão, Nossa. que é a letra da melhor versão. E Uhum. aí parece que Deus me fez escrever o que eu precisava ouvir. Uhum. E aí eu fiz a melhor versão junto com o Telzinho e com o Luan. Você compôs pra você mesmo criar forças. Justamente. E hoje quando as pessoas chegam em mim, ontem eu tava gravando a novela, e aí um cara chegou em mim da produção e chegou, cara, é, e Deus manda as pessoas falarem pra gente quando a gente tá precisando, né? Uhum. Ele chegou em mim e falou assim, cara, eu não conhecia essa música sua, mas parece que eu precisava ouvir ela. Muito obrigado por ela.
E aí na minha cabeça foi assim, também já estive aí. E aí é muito massa. Isso pra mim é a magia, assim, do negócio. Sim. Pra mim essa é a magia. Se eu pudesse fazer só músicas desse tipo, eu só faria coisas Sim. desse tipo. E às vezes as pessoas não entendem a força disso para que... Porque assim, uma vez, eu já contei a história da minha separação e tal, e aí uma vez vieram falar de falar disso e não sei o quê. E aí eu respondi a pessoa, óbvio, educadamente, mas eu falei, se você não entende o motivo de eu estar falando disso, dê graças a Deus. Porque Justamente. você não se identifica. Porque Justamente. assim, tem muita gente que ouve e se identifica na dor. Se você não teve essa dor e pra você isso é só baboseira, agradeça. Eu espero em Deus que você nunca entenda do que eu tô falando mesmo. Justamente. Porque se um dia você entender, não vai ser bom. Justamente. É difícil sair de lá. É difícil sair. É difícil sair de lá. Quando você entra na caixa da bad, nossa senhora. É difícil. Foi um período, assim, difícil. Mas graças a Deus, assim, a minha família é incrível, perfeita, assim, incrível comigo. E eu tive amigos que entenderam. Um momento. E resolveram acreditar em mim mais uma vez, assim. E aí foi isso. Que faz parte também, né? Esse distanciamento, essa... Enfim, cada um tem sua fase. Sim, cada um tem um jeito de aprender, né? E aí... É isso. Às vezes tem que doer um pouquinho Pois é, pra aprender. pois é. Às vezes a gente consegue aprender com os erros dos outros até um certo ponto, né? Uhum. Mas às vezes tem coisa que a gente é teimoso, né? É, E aí é isso. verdade.